Fala aí, nação Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia pra vocês sobre o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, nação Celeste, a gente tem 3 notícias pra dar no vídeo, né? E, assim, eu espero que você, se ainda não foi inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho, beleza? E também deixar sua opinião nos comentários. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, que a nossa meta é 24 mil inscritos, beleza? Então, se você puder estar ajudando a gente a chegar mais perto dessa meta de inscritos, eu agradeço demais, beleza? É de graça, só se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando houver vídeos novos, que aí você, né, não perde nada do maior de Minas, beleza? Hoje na ação a gente vai falar sobre o David, né, que falou sobre a volta ao Cruzeiro. Abre aspas, não vi como convite, mas como convocação. O ex-jogador foi oficializado como novo diretor técnico de futebol do Clube Celeste. Também vamos falar sobre a falta de credibilidade e venda frustrada. O dirigente do Cruzeiro explicou motivos para não pagamento de dívida que gerou perda de pontos. Saulo Frois, presidente do núcleo dirigente transitório, revelou frustrações para findar dívida celeste com o clube árabe. E também vamos falar sobre a manifestação do Cruzeiro a favor de jornalista e torcida Marias de Minas por ataques homofóbicos em live. O Guilherme Pio do Hoje em Dia e o coletivo de torcedores sofreram ataques e ameaças durante um bate-papo virtual sobre a Raposa. Então, galera, bora começar falando sobre o David e aí depois a gente fala sobre o não pagamento das dívidas, né, a fala do Saulo Frois e sobre o Guilherme Pio, né, e os ataques homofóbicos à torcida do Cruzeiro. Bora, galera, porque depois de vestir o uniforme celeste como jogador, né, e ocupar cargos de auxiliar técnico e treinador, o David voltou ao Cruzeiro para um novo desafio. Neste sábado, o ex-atacante foi oficializado pelo clube como novo diretor técnico de futebol. Para ele, o retorno à Toca da Raposa é mais do que uma oportunidade, é uma convocação. Abre aspas. Viu a oportunidade de voltar ao Cruzeiro não como um convite, mas como uma convocação. Me identifiquei muito com o clube desde que cheguei pela primeira vez e pude construir aqui uma história vitoriosa. Por tudo o que aconteceu com o clube nos últimos anos, é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra poder contribuir com o meu trabalho para levar o Cruzeiro ao seu devido lugar, que é disputando títulos e sendo uma referência positiva de administração, disse o ex-jogador. Apesar da chegada de David, o Ricardo Drubsky continuou como diretor de futebol do Cruzeiro. Também na próxima semana, outros nomes que integrarão a gestão do clube devem ser anunciados. David é um dos primeiros reforços do presidente Sérgio Rodrigues, eleito na última quinta-feira, né, para mandato de 1º de junho a 31 de dezembro de 2020. Ele terá a função de ser a ligação entre o departamento de futebol e a diretoria do clube estrelado. Abre aspas. Venho para contribuir com o futebol do Cruzeiro. Juntamente com o Ricardo Drubsky, atuarei na gestão do departamento. Serei responsável por fazer a conexão entre os atletas, comissão técnica e a diretoria, acompanhar o trabalho de análise e de desenvolvimento e aprimorar a transição dos atletas das categorias de base para o time principal. A intenção é fortalecer a equipe com as características de jogos que fizeram o Cruzeiro ter suas glórias e tradições, né, explica o David. Em 2015, o Sérgio Rodrigues e David trabalharam juntos pela primeira vez no Cruzeiro. À época, o atual presidente era superintendente de futebol, enquanto o ex-atacante exercia a função de auxiliar técnico e algum tempo depois a de treinador. Abre aspas. O objetivo da nossa gestão é contar com profissionais capacitados e qualificados nas áreas estratégicas do Cruzeiro. Este é o caso do David. Nós nos conhecemos no período em que trabalhamos, né, juntos no futebol profissional do Cruzeiro e desde então pude notar o conhecimento que ele tem, além de sua ética profissional. Certamente contribuirá muito para o clube e ao lado dos profissionais que já temos em nosso quadro, afirmou o Sérgio Rodrigues. Antes de assumir o cargo no Cruzeiro, David se capacitou no curso de gestão executiva de futebol pela Business Futebol Clube e também possui a licença A da CBF Academy, destinada a treinadores profissionais. O David atuou pelo Cruzeiro em 2003, né, ano que ajudou a equipe na conquista da histórica Tríplice Coroa, né, que foi a vitória do Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Ele anotou 15 gols em 19 jogos, né, em julho daquele ano ele ainda foi vendido para o Bordeaux da França por 5,1 milhões de dólares. O David foi anunciado como treinador do Cruzeiro em 10 de dezembro de 2015, em aposta de Gilvante Pinto Tavares para substituir Mano Menezes, antigo assistente de Vanderlei Luxemburgo, né? O ex-atacante permaneceu na toca para auxiliar o Mano e, apoiado pelo elenco, ganhou a primeira oportunidade como treinador a partir da temporada seguinte. Ele comandou o time em 18 jogos com 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas entre janeiro e abril de 2016, e a eliminação para o América na semifinal do Campeonato Mineiro foi o estopim para a demissão do novo técnico, né, do novato técnico
David. E como técnico eu acho ele bem fraco. Agora como diretor a gente tem que dar uma chance pra esperar, né? Eu já acho que não é uma boa ideia contratar um cara pra essa função, porque pra mim essa função nem existe no meio do futebol, né? Mas já que eles estão precisando, estão necessitados, né? Eu acho que isso aí não é a primeira vez que o Cruzeiro tem esse cara que faz essa intermediação. É o Tinga, né? Quando era o Gilvan presidente. Mas aí agora tem o David, beleza? Então, nação, bora falar agora sobre a fala do Saulo Frois, né? Porque vamos começar com um abre aspas, né? Abre aspas, nós tentamos de todas as formas conseguir esse dinheiro, mas o descrédito do Cruzeiro é muito grande. Com essas palavras, o presidente do núcleo dirigente transitório, Saulo Frois, descreveu o cenário que a diretoria viveu para tentar pagar a dívida de 5,3 milhões com o Al-Wahda dos Emirados Árabes. Ao perder o prazo de pagamento, o clube mineiro foi punido pela FIFA e começará a Série B do Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos. Segundo Saulo, embora não houvesse uma proposta oficial na mesa da diretoria do Cruzeiro, o jogador estava praticamente vendido. Com o valor do negócio, era esperado quitar a dívida adquirida em 2016 pela contratação do volante Denilson ao Al-Wahda. Como as tratativas não avançaram, o conselho gestor precisou buscar outras opções. Abre aspas. Estávamos com o jogador praticamente vendido, e esse valor era muito bom que pagaria essas duas dívidas. E o Carlos Ferreira ainda segurou, um pouco para tentar conseguir mais alguns milhões para o Cruzeiro. A proposta foi não oficialmente feita e logo depois veio a pandemia e perdemos a oportunidade com esse dinheiro, disse Saulo Frois em live no canal informativo Cruzeiro no YouTube. Frois revelou ainda que o conselho gestor tentou negociar em um empréstimo com instituições bancárias por conta da pandemia do coronavírus e o descrédito do Cruzeiro não foi possível viabilizar o valor necessário para quitar a dívida. Abre aspas. Nós tentamos de todas as formas conseguir esse dinheiro, mas o descrédito do Cruzeiro é muito grande. Ficamos muito satisfeitos de saber que ficamos até a última tentativa de arrumar o valor. É muito simples jogar a culpa para o conselho e falar, o conselho não conseguiu pagar. 6 milhões é $1 milhão, não é para qualquer um, completou Frois. De acordo com o dirigente, o Cruzeiro chegou a oferecer uma outra forma de pagamento, porém o clube árabe deixou claro que não aceitaria a proposta. Sendo assim, o Saulo disse ter ficado surpreso com a notificação da perda dos pontos. Abre aspas. Na segunda-feira foi feita uma proposta de pagar 10% do valor credor da Arábia, e em nenhum momento, apesar do direito deles, foi falado que não seria aceito. Estava sendo estudada a possibilidade, nós ficamos surpresos com a notificação da FIFA, dizendo que perdemos os pontos. Inclusive estamos com a possibilidade pequena, e já passamos isso para o presidente, de pagar e reverter esses pontos, explicou. Saulo ainda garantiu que a punição da FIFA não é o pior cenário que a Raposa poderia viver. Ele deu a entender que caso uma negociação para viabilizar o pagamento da dívida fosse mal feita, consequências piores para o clube poderiam surgir no futuro. Abre aspas. Isso eu tenho comigo, era melhor o Cruzeiro acabar ou perder 6 pontos. Infelizmente é muito ruim, mas eu prefiro perder 6 pontos do que o Cruzeiro acabar. E ele iria acabar sim em janeiro pela situação que o conselho gestor entrou, E isso aí já era bem... Todo mundo já sabia essas coisas que estavam prestes a acontecer no Cruzeiro, galera? Então agora, bora falar sobre a outra ação criminosa, e preconceituosa que foi presenciada na internet no último dia 20 de maio, quarta-feira, em uma live sobre o Cruzeiro. A torcida Marias de Minas, assumidamente gay e sempre presente nos estádios apoiando o time celeste, sofreu um ataque homofóbico e ameaças de violência. Um dos participantes da live, o jornalista Guilherme Pio, do jornal Hoje em Dia, também foi ameaçado durante a transmissão com comentários preconceituosos, incitando a violência contra ele. O Cruzeiro se pronunciou em suas redes sociais apoiando o jornalista e o fundador da Maria de Minas, de Maria de Minas, a torcida organizada. A live tinha como pauta a atual situação da Raposa, que vive sua maior crise financeira e institucional da história celeste. A prosa ia sendo conduzida em um bate-papo, sem os maiores problemas, quando vários espectadores da live iniciaram os comentários ofensivos e abusivos, ameaçando os participantes. O jornalista e os membros da Maria de Minas tiraram prints das telas e farão um boletim de ocorrência para relatar as agressões. O boletim de ocorrência será o primeiro passo para a punição dos agressores virtuais, E... Abre aspas. Isso não vai ficar assim. Na segunda-feira, 25 de maio, farei o boletim de ocorrência, disse o presidente e fundador da torcida, Yuri Sena. O repórter Guilherme Pio também se pronunciou e disse que fará denúncia contra os torcedores. Abre aspas. Quis dar voz a eles, tendo como difusor dessa causa o Yuri Sena, a quem chamo de um ícone da torcida do Cruzeiro, pela luta, pela batalha e força de vontade que ele mostra nessa busca por direitos básicos a qualquer pessoa, e principalmente uma luta de espaço e representatividade em um meio tão homofóbico e machista como o do futebol. Eles lutam por respeito, eu vou juntar, e eu vou lutar junto com eles, e depois de tudo que vivi e de tudo que aprendi, porque também já estive do outro lado e me envergonho por saber que cometi erros no passado, não enxergando o quanto é importante abraçar essa causa. O Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais também se manifestou sobre o ocorrido. Abre aspas.
Vamos entregar essas ameaças para o Ministério Público de Minas Gerais e esperamos que as denúncias surtam efeito, né, e que algo seja feito, que os responsáveis sejam enquadrados pelas autoridades. E essa foi a fala, né, do presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Alessandra Mello. A homofobia é crime, né, e o Supremo Tribunal Federal equiparou o ato como crime de racismo com o mandato de injunção 4733, sendo os crimes são inafiançáveis e imprescindíveis, né? Assim, galera, desculpa pelos erros aí de ortografia, né? Mas assim, galera, sobre o caso, né? Sobre o ocorrido. Isso é uma vergonha, né, pra torcida do Cruzeiro, vergonha pra todo mundo, não é só porque é torcida do Cruzeiro, não é só porque é outra torcida, igual fazem com o torcedor de São Paulo chamando de Bambi, e mesmo que tenha algum, a gente não cabe a nós, né, vir criticar, mano. Quem que é a gente pra saber da vida dos outros, né? Isso aí é o que eu penso, pelo menos, né? Quando alguém vem falar da nossa vida, eu acho horrível, né? Então, assim, né, é lamentável que uma coisa dessa aconteça, né, e que, com certeza, eles devem procurar, sim, as autoridades aí, fazer um boletim de ocorrência, né, pelo menos pra tentar manter seu direito de liberdade, né, porque isso aí tá na nossa Constituição, né, no Brasil, né. Eu não sei por que a gente vai ficar criticando essa galera, sendo que eles são cruzeirenses como nós, né, não são diferentes só porque são homossexuais ou se são heterossexuais, isso aí não tem diferença nenhuma, né, são seres humanos, né, e, assim, até as próprias pessoas que são homofóbicas e... Assim, fica pra mim apenas que vocês tentem melhorar como pessoas, né? Não vou criticar, sabe? Porque isso é bem difícil, né? Isso já está na cabeça de alguém, né? Então, que melhorem como pessoas, né? E que continuem sua vida aí, beleza? Então, nessa sessão do vídeo de hoje, eu quero que você deixe aí nos comentários sua opinião sobre todas as coisas que eu falei no vídeo de hoje, né? Sobre a homofobia, né? Ataques homofóbicos na live do Cruzeiro, né? Dos jornalistas, sobre a declaração do David, sobre a falta de credibilidade, né? Segundo o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, que tá saindo agora na semana que vem, né? Então é isso aí, obrigado a todos, valeu, até a próxima, falou, nação, valeu, fui!